Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, a aula 9, vamos falar sobre equação da reta tangente. Então, assim, de uma forma bem simples e rápida, objetiva, a equação da reta tangente a gente vai utilizar pela seguinte fórmula. Y menos f de x0. O que seria esse x0? Seria o ponto em que eu estou aplicando esta função f de x. Tá? Então, isso aí vai ser igual à derivada dessa função aplicada no ponto, multiplicado por x menos x0. Tá bom? Então, para explicar melhor sobre isso, é fazendo os exercícios. Então, no exercício 1, temos o seguinte: seja f de x, x² menos x, determine a equação da reta tangente no ponto de abscissa 0. O que é abscissa? A abscissa, para quem não lembra, é o eixo do x, né? Então, ele fala diretamente do x. O x igual a tanto, nesse caso é 0. Então, x igual a 0, tá bom? É nesse ponto que ele quer. Pois bem, vamos começar. Tendo já o f de x, vamos descobrir quem é f' de x. Então, f' de x é igual. Vamos lá, vamos derivar isso aqui. Derivada de x², 2x. Derivada de menos x, menos 1. Tá bom? Então, a gente já tem f de x, f' de x. Temos que aplicar agora o ponto de abscissa. No caso aqui é 0. F... Vou fazer desse aqui primeiro, tá? Então, f de 0 é igual a quem? No lugar do x, eu boto 0. Então, 0 aqui, 0 aqui. Qual é o valor final? 0. E f' de 0. Vamos ver quanto vai dar isso. Então, substitui aqui, o x igual a 0. Então, vai ser 2 vezes 0, 0, menos 1. Então, f' vai dar menos 1. Por fim, você vai aplicar na fórmula. Então, a fórmula vai ficar y menos o valor de f de x0. F de x0 deu 0. Então, bota aqui 0 igual... Vamos lá, derivada no ponto menos 1, que multiplica x menos o valor do x0, que é o ponto de abscissa. 0. Tá lá. Vamos resolver. Isso aqui vai ser y é igual, faz a distribuição. Aqui só vai ficar x, né? Então, menos x. Esse é o resultado final da equação da reta tangente, tá bom? Então, y é igual a menos x. Essa é a reta que está passando nessa função. Tá? Vamos fazer, então, segundo exemplo. Então, segundo exemplo, ele diz o seguinte: seja f de x 2x mais 1, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 3. Pois bem, mesmo raciocínio que a gente vai aplicar no exercício anterior. Você já tem o f de x, faz f' de x. Tá? Então, vamos derivar isso aqui. Isso aqui, derivada de 2x, 2. Derivada de 1 é uma constante, 0. Então, a derivada de f de x é 2. Tudo bem? Aplica o ponto. Ele diz que a abscissa é 3. Então, x igual a 3. Substitui aqui, 2 vezes 3 mais 1. Tá? Isso aqui vai dar 6 mais 1 é igual a 7.
f' de 3 vai ser, vamos lá, substitui o x, que é o 3, lá na função. Não tem x, então f' de 3 continua sendo 2, tá? Por fim, aplica a fórmula y menos f de x, 0, né? F de x, 0 vai ser o ponto, ó, 7. Igual a derivada dele no ponto, que deu 2, que multiplica x menos a abscissa, 3. Tudo bem? Dá para resolver aqui. Você vai fazer a distribuição. Vai dar y menos 7 é igual a 2x menos 6. Jogo menos 7 para o outro lado, vai ficar positivo. Então, 2x menos 6 mais 7. Y é igual a 2x menos 6 mais 7 vai dar mais 1. Então, tá lá o resultado dessa equação. Foi? Tranquilo, né? E o último exemplo, para a gente fechar essa aula, seja f de x a raiz cúbica de x, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 8. Então, mesmo processo que a gente vai fazer, né? Só que aí é o seguinte, f de x, antes de eu derivar ele, preciso transformar ele em potência para eu poder enxergar melhor essa derivada, né? Então, vamos lá. A raiz, quando a gente transforma em potência, a gente vai usar o seguinte artifício. Vou botar aqui no cantinho. Ó, x, a raiz de a elevado a m, né, é uma raiz de um índice n, tá bom? É a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Tudo bem? Então, é assim, ó, é esse tipo de configuração aqui que a gente vai realizar. Tá? Então, x aqui é elevado a 1 e o índice da raiz 3. Então, vai ser x elevado a quem? M é o que está do lado de dentro da raiz, né? Você vai levar ele lá para cima. Então, aqui no caso é o 1. Sobre o índice da raiz, né? Vai dividir aquela fração. Então, aqui vai ser 3. X elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de x. Tudo bem? Então, tendo isso como f de x, podemos fazer a derivada. Então, f' de x vai ser equivalente a, vamos lá, 1/3 que multiplica x elevado a 1/3 menos 1. Certo? Quanto vai dar isso aqui? Vamos lá. Quem não consegue fazer direto de cabeça, dá pra gente fazer um rascunho aqui do lado, ó. 1/3 menos 1. Você vai fazer MMC. Então, se aqui é sobre 1 e aqui é sobre 3, ó, multiplica por 1, multiplica por 3, o denominador vai ficar igual. E aí você vai ter 1 vezes 1, 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Tudo dividido por 3, certo? 1 menos 3, menos 2. Ó. Então, menos 2/3. Então, esse vai ser o expoente desse cara. Então, vai ser 1/3 de x elevado a menos 2/3, certo? Você pode transformar... Primeiro aqui está negativo. Quando está negativo,
Vamos de novo lá no rascunho. Quando você tem 1 sobre A, é a mesma coisa que A elevado a menos 1, né? Que é que o expoente dele é 1. Se você sobe do denominador para o numerador, você troca o sinal do expoente, né? É essa a configuração que estamos utilizando. E se for fazer o caminho inverso, daqui para cá, ó, ele desce. E aí você troca o sinal do expoente, fica positivo. Então é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Coloca um terço do lado de fora, porque está multiplicando, né? Está multiplicando, você repete. E aí você bota assim, ó, 1 sobre x elevado a quem? Aí você troca o sinal do expoente. Vai ficar 2 positivo, né? 2 terços. E isso, se eu for transformar novamente em raiz, ó, da potência para raiz, aí vamos lá. Quem está embaixo não é o n? O n vira índice. Então, ó, 1 terço que multiplica 1 sobre, vamos lá, raiz de x, tá? O índice é o número de baixo, então cúbica. E o de cima fica lá dentro da raiz como expoente. Então, se em cima aqui é 2, vai ser x ao quadrado. Tá bom? E isso aí é a mesma coisa. F' de x é a mesma coisa que 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Tá bom? Então, exatamente a mesma coisa. Pois bem, feito isso, temos que aplicar a abscissa dentro das funções. Então, f de 8 é igual. Vamos lá. Quem é o f de x? A raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de 8 vai ser 2. Tá bom? F' de 8, né? Vou botar aqui porque aqui é assim. F' de 8 vai ser, vamos lá, 1 sobre 3 a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Certo? Então, raiz cúbica de 8 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 3, raiz cúbica 8 ao quadrado, 64. Raiz cúbica de 64, vamos lá, ó. 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, dá pra gente saber que a raiz cúbica de 64 é o 4. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 12. Tá bom? Tá, então descobri f' de x, f aplicado no ponto, f' também aplicado no ponto. Só usar agora a fórmula. Então, y menos f de x0, f de x0 a gente viu que deu 2. É igual a f' de x0, descobrimos que é 1 sobre 12. Que multiplica x menos ponto de abscissa, 8. Tudo bem? Faz a distribuição. E aí você vai ter y é igual a x menos 8 sobre 12, né? Vai ser tudo dividido por 12. E aí você pega esse menos 2 e joga para o outro lado, ele fica positivo, mais 2. E aí o que a gente faz? MMC. Aqui é sobre 1. Multiplica por 1, multiplica por 12, e aí você acrescenta ele nessa fração.
y é igual a x menos 8, tudo está multiplicado por 1, né? Aqui vai ser 2 vezes 12, 24, mais 24. Tudo isso estou dividindo por 12. Então, y é igual a x, 24 menos 8 vai dar 16. Então, mais 16 dividido por 12. Tá bom? Então, esse é o resultado dessa equação da reta tangente. Tudo bem, gente? Então, vocês veem que é só aplicação de fórmula esse assunto. Óbvio, dá para você descobrir outras coisas nesse assunto, né, da equação da reta tangente, que é você descobrir o ponto, você já ter a equação da reta tangente e você querer descobrir os pontos que estão sendo aplicados nele, né? Então, assim, tem vários artifícios para você utilizar para manipular a equação da reta tangente, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre teorema de L'Hopital, né, que é a parte da derivada, e os estudos das funções de primeiro e segundo grau, né, o estudo dos sinais, que isso é importante para a gente ver mais à frente no estudo da variação da função. Tudo bem? Então, estendi um pouquinho a aula justamente para a gente chegar por último e abordar tudo isso ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima aula.